pessoal, sejam bem-vindos ao Minerva Talks, o podcast da Minerva Foods. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para a nossa companhia, o bem-estar animal. A gente vai entender conceitualmente o que ele significa e como a Minerva coloca em prática no seu dia a dia esses conceitos. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos dois especialistas e que vivem o bem-estar animal com muita maestria no seu dia a dia. A Tâmara Borges, ela que é a nossa gerente global de bem-estar animal, e o Vinícius Fonseca, que é supervisor também global de bem-estar animal. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigada, Wagner. É um prazer estar aqui com vocês. Wagner, muito obrigado. Uma felicidade imensa estar aqui para conversar de um tema tão bacana e gostoso de falar. Maravilha, é um prazer recebê-los também. E para a gente poder começar esse bate-papo, acho que até para que as pessoas que estão acompanhando, que não necessariamente estão tão imersas, né, no nosso universo, né, Tâmara, explica para a gente, né, o que é o bem-estar animal e por que esse conceito, né, por que esse racional é tão importante para a Minerva Foods. Então vamos lá, né? O que é bem-estar? Então a gente tem um conceito que a gente trabalha de uma forma, né, global na companhia, que é justamente medir quão difícil é para um animal se adaptar àquele ambiente. Então quanto mais difícil é essa adaptação ao ambiente, pior é o grau de bem-estar. Quanto mais fácil ele consegue se adaptar, maior o grau de bem-estar animal. Então esse seria um conceito geral. Lógico que para a gente medir isso, a gente vai ter que envolver tantas questões, né, mentais, como as questões também fisiológicas e comportamentais dos animais. Então, quando a gente está falando de olhar o bem-estar animal, seja numa fazenda, durante o transporte ou na própria indústria, a gente integra tudo isso, as dificuldades que ele vai ter de uma forma mental para isso a gente fala de sentimentos. Estamos falando da parte fisiológica, que é quão difícil, né, estresse térmico, toda essa parte de, né, realmente de tentar lidar com aquela situação, e comportamental, que ele vai mostrar pra gente também no comportamento. Entendi. Então tem muito a ver com, assim, dar dignidade para esses animais, não é porque eles são o nosso alimento que nós vamos deixar de respeitá-los enquanto cadeia produtiva. Basicamente é isso, né? Isso mesmo. Então, realmente a gente coloca isso tudo de uma forma integrada, né, numa avaliação de bem-estar animal, para justamente mostrar para clientes, né, para mostrar para consumidores que a gente preocupa, né, que a gente tem uma preocupação com eles. Perfeito, é muito interessante. E aí, Vinícius, quando a gente traz para o dia a dia da companhia, como que isso se aplica? A Tâmara começou a falar um pouco sobre essa maneira de trazer isso para os clientes, mas como que a gente consegue quantificar e aplicar essas boas práticas na companhia? Ô Wagner, eu acho que no primeiro momento, acho que para todo mundo aí que está nos assistindo, é importante a gente entender como que se ramifica, né, a nossa estrutura em termos de companhia, né, para saber exatamente aonde a gente está aplicando boas práticas. Então, hoje, a companhia, os negócios da companhia, ela se divide ali no processamento, né, no abate de animais. Então, ali dentro das operações, a gente monitora indicadores de bem-estar animal, ou seja, o quão difícil está para o animal lidar com as condições de ambiente ali, desde o embarque dele da fazenda, desembarque até o momento que esse animal é abatido, né? Então, todas as questões voltadas para boas práticas de bem-estar animal são monitorados diariamente. A Tâmara vai falar um pouco mais sobre isso e até em tempo real a gente consegue estar monitorando esses indicadores que vão desde a avaliação do comportamento, a avaliação do ambiente, para a gente conseguir identificar potenciais desafios para aquele animal. Então você imagina, desde o embarque ali da fazenda até o momento que esse animal chegou na nossa operação, a gente tem ali os nossos especialistas de bem-estar animal que diariamente garante que aquele ambiente que está sendo oferecido para o animal seja tão menos difícil possível para ele, né? E que a condição de bem-estar desse animal seja uma boa condição de bem-estar. Ou seja, quanto menos desafio ele tiver quando chega, por exemplo, nas nossas operações ali, durante o trajeto da fazenda até as nossas operações, melhor. E é isso que diariamente a gente controla, regula e reporta, né?
Então, além disso, além das unidades, a gente também tem, como um percentual de negócios da companhia, fornecedores que provê para a companhia matéria-prima suína, matéria-prima de frangos, matéria-prima bovina, que são utilizados para a fabricação de produtos de marcas próprias. Aí você pergunta, como que vocês conseguem monitorar bem-estar animal em outras cadeias que se trata nesse caso aí? Então, a gente tem investido bastante em treinamentos de boas práticas, ou seja, disseminar para essas outras empresas quais são as diretrizes que a Minerva Foods tem em relação às boas práticas de bem-estar animal. Então, a gente tem investido nisso, em treinamento, em caminhos para cada vez mais estar disseminando. Então, hoje, agora, por exemplo, a gente está num período de ciclo de coleta de indicadores, né? Então, quando a gente pergunta, quando a gente envia para um de nossos fornecedores algumas questões para perguntar para ele que tipo de prática está sendo utilizada na cadeia de fornecimento dele, então é uma forma que a gente tem de forçar a esse fornecedor, se ele não controla, ele começar a controlar. A refletir sobre isso. A refletir sobre isso. Então, é dessa forma. E para o nosso pecuarista, o nosso parceiro pecuarista, a gente também tem investido bastante em treinamento de boas práticas de bem-estar animal em todas as áreas, né? Então, a gente tem colocado para eles informações fáceis sobre a melhor forma de você manter um animal dentro de uma pastagem ou dentro de um confinamento, como que você torna um desafio menor e como que aquilo pode ser interessante do ponto de vista econômico para ele, né? No momento que ele facilita um pouco mais o ambiente para o animal, o quanto que aquilo é bom não apenas para a qualidade de vida do animal, mas sim o quanto que aquilo pode trazer de retorno para ele. E afetar a produtividade, então, por exemplo. Tem se investido muito nisso, né? Esse treinamento, a forma direcionar o pecuarista a entender ali você chega numa fazenda, você tem uma equipe que vai variar dependendo do tamanho da fazenda, com 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, essa questão, essa comunicação inicial para mostrar para as pessoas conceitos simples, básicos, da forma como o animal percebe a gente e a forma como que a gente deve lidar com esses animais pode trazer muitos benefícios. E é isso que a gente tem aplicado. E por isso que a gente fala que a gente não promove, mas a gente tenta aplicar boas práticas de bem-estar animal em toda a nossa cadeia de suprimentos, desde as unidades até dentro das fazendas. Isso é muito interessante e me faz pensar assim, que esse conceito, né, e essa estrutura de bem-estar animal, ela teve um momento inicial, né? Porque se você for pensar lá atrás, não se falava com tanta amplitude, com a estruturação tão bem definida, né, Tâmara? E como que isso começou na companhia? Vamos lá, a gente tinha, né, desde 2016, já algumas certificações na parte de bem-estar animal, mas isso era muito focado no Brasil, pulverizado, não era nada padronizado na companhia. E a gente entendeu que justamente em 2020 ali, precisava ter uma estrutura voltada realmente ao tema de bem-estar animal. Então, em 2020, começou-se uma padronização, primeiro pelo Brasil. Uhum. Então, a gente conseguiu ter especialistas em cada uma das unidades, né, relacionadas a somente bem-estar animal. Começou-se a colocar também procedimentos, protocolos, né, de coleta dessas informações gerais ali na parte de bem-estar animal, para justamente a gente conseguir ver aonde que estava um risco potencial para a companhia que a gente podia tratar e aonde que a gente poderia usar isso de uma forma a colocar como vantagem no mercado. Então, toda essa estrutura de procedimentos, protocolos, ela se estabeleceu no Brasil, foi muito bem aceita, né? Então, a gente conseguiu, por exemplo, certificações de bem-estar animal em todas essas plantas com nível baixíssimo de não conformidades, que hoje está, né, em torno de zero quase, então, 99,98% de conformidade. E logo isso, então, se consolidou tanto no Brasil que a gente decidiu lá para 2022 transformar isso também de uma forma Latam. Então, toda essa estrutura construída, a gente está tentando migrar, né, para questões Latam. Então, se iniciou o processo, como o Vini comentou, de padronização.
Então, se deu certo, não é porque deu certo no Brasil que vai dar certo nos outros países, mas que a gente tem que ter um indicador em comum ali para a gente trabalhar. Com isso, a gente chegou numa matriz, que a gente chama Matriz de Conformidade de Bem-Estar Animal. Essa matriz hoje ela está em torno de 37 indicadores, né? E eles são indicadores que vão nos reportar tanto dados da fazenda, dados ali na parte de transporte, da viagem dos animais até as nossas operações, e também os dados que estão na rotina. Com essa matriz, a gente coloca, então, um formato de gestão único, né? Uma gestão Minerva de como a gente controla esses dados. Isso foi muito produtivo, né, para a gente começar a expandir. Então, agora, né, 2025, Minerva já está começando também essa padronização em ovinos. Né? Então, está entrando aí parte de Chile, Austrália, para que justamente a gente consiga ter toda essa conexão, né, de padronização. Logo depois dessa parte Latam, né, e entrando ali um pouco na Austrália, a gente entendeu que não é só, né, a parte Latam em si, mas que precisava ter esse apelo de uma forma de clientes verem isso, investidores verem isso, né, como reportar tudo isso, esse tanto de indicadores que vocês estão coletando, para quem vai ver, como que a gente gera transparência. Então, a gente começou, então, a focar em relatórios, né, de compromisso, relatórios de bem-estar animal, e isso encaixou muito bem dentro da sustentabilidade. Então, hoje, a gente está encaixado dentro da sustentabilidade, né? Faz parte de um dos 3 pilares da sustentabilidade, justamente ali, né? A qualidade do produto e o respeito com a vida é o bem-estar, né? Essa parte. Perfeito. E é onde a gente está hoje trabalhando muito essa parte institucional também, estratégica, para onde queremos ir, né? Então, está englobado ali. Então, histórico, a gente pode dizer que começou, né, aqui, Brasil, dentro de casa, começamos para a padronização Latam e agora a gente expandiu de uma forma global, usando a sustentabilidade como uma força ali para a gente ter essa divulgação geral. Que legal, que legal. E você nota que esse avanço, né, ele vai cada vez mais contemplando outras... assim, essa conexão de vocês com sustentabilidade tem tudo a ver com esse movimento da companhia de valorizar, não só como um valor, né, institucional que se prega, né, entre os colaboradores, mas realmente extrapola a gente, né? Como você falou, traz do fornecedor até o cliente lá da ponta para que a gente demonstrar essa preocupação. Então, Vinícius, pensando ali no quanto isso impacta a Minerva, qual que é a importância, né, dessas práticas de bem-estar animal, desse time, dessa estrutura de bem-estar animal para a Minerva? Bom, Wagner, hoje, como a Tâmara falou, a nossa área de bem-estar animal está dentro ali da sustentabilidade, né, que é um dos valores da nossa companhia. E o bem-estar animal ela tem uma estrutura, de fato, muito bem definida. Eu coloco aqui para você, a gente tem um escritório institucional, a gente tem um escritório da parte de mapeamento da nossa cadeia de fornecedores e a gente tem um escritório de padronização. Então, o escritório institucional, qual que é a importância dele? Eu deixo até aqui um questionamento, tipo, basicamente a gente responder essa questão, como que a gente reporta como a nossa companhia, a importância que a nossa companhia tem dado ao tema bem-estar animal. Como que a gente reporta nossos indicadores? Então, desde o nosso relatório global de sustentabilidade, que é publicado todo ano, ao nosso relatório de bem-estar animal, que também é publicado todo ano, e dentro desse relatório, além das nossas ações, tem os nossos compromissos públicos firmados com a sociedade, ou seja, no intuito de melhorar a forma em todas as cadeias, a cadeia de bovinos, a nossa cadeia de bovinos ali, que são os pecuaristas que fornecem animais para as nossas operações, mas a gente também está preocupado com a nossa cadeia completa de suprimentos, que envolve matéria-prima de suínos, matéria-prima de frangos, matéria-prima de bovinos de outras companhias, a distribuição de pescado. Então, os nossos compromissos públicos, é de responsabilidade do nosso escritório institucional monitorar e, enfim, mapear esses avanços na nossa cadeia como um todo, né?
Então, a gente é responsável por isso. O escritório institucional também está responsável no desenvolvimento de ideias e inovações que a gente queira para a área de bem-estar animal. Então, é ali que a gente discute possíveis ideias, caminhos, para estar sempre em busca de um bem-estar animal de excelência para a companhia. Dentro do escritório de mapeamento de fornecedores, né, mapeamento das práticas de bem-estar animal, está basicamente a responsabilidade sobre como que a gente dissemina essas boas práticas de bem-estar animal. Então, e mais uma vez, em toda a nossa cadeia de suprimentos. Então, esse escritório está responsável, por exemplo, por desenvolver a nossa plataforma de coleta de indicadores de bem-estar animal para pecuaristas e nossos fornecedores, que é algo que a gente já vem trabalhando e cada vez mais aperfeiçoando, tornando prático e mais fácil, tanto para o pecuarista como para o fornecedor, está passando para a gente essas informações. Obviamente, isso garante uma transparência para a sociedade sobre como a Minerva Foods tem tratado o tema e como que a gente tem, de fato, escancarado, mostrado as nossas práticas, que esse é o principal. E o nosso terceiro escritório, não menos importante, muito importante, que é o de padronização, que a Tâmara explicou, é basicamente como que a gente tem feito o nosso dever de casa, né? Como que a gente tem cuidado dos animais da porta da unidade, da hora que esse animal chega, para ficar única e exclusivamente sobre os nossos cuidados, né? Então, por isso que é tão importante, né, quando esse movimento de padronização de indicadores, ou seja, sobre o que é que está acontecendo naquele ambiente, como que o animal está reagindo àquilo ali, sobre como esse movimento é preciso a gente o tempo todo estar mantendo e procurando avanços, né? Então, esse escritório, por exemplo, no ano passado, trouxe o avanço do nosso aplicativo Carga Snap, que é aquilo que a gente comentou antes. A gente consegue, Wagner, basicamente ter informações em tempo real do que está acontecendo ali, de que tipo de indicador não está legal para a gente conseguir desenvolver um plano de ação. E aqui eu deixo o trabalho que a Ana, junto com a Luciana, que é a nossa coordenadora de bem-estar animal das Unidades Brasil, a Ana tem trabalhado dentro desse escopo mais para a Latam, né? Então tem feito um trabalho muito bacana aqui na área. E também dentro do escritório institucional e dentro do nosso escritório de mapeamento de fornecedores, um trabalho fantástico que a Camila, que tem feito isso, começou lá com a Tâmara ano passado. Eu cheguei aqui, estou há 8 meses, então peguei a casa muito pronta, né? Então peguei a casa tranquila para a Tâmara. A Tâmara, os objetivos, os desafios que ela trouxe, o alicerce já estava muito bem feito. Graças ao trabalho da Tâmara, quando ela entrou, e a Camila, que está aqui há um pouco mais de tempo também. Então, é assim a nossa estrutura, e sempre no intuito, sim, de garantir excelência, né? Essa palavra eu acho que a gente nunca pode deixar de falar. A gente quer, de fato, chegar em excelência. E quer garantir para o consumidor que transparência total de como que os nossos animais são criados e tratados. Isso é fantástico, né? Você pensar que existe essa estrutura toda com várias etapas e núcleos que pensam em como que a gente vai desdobrar, né, esses caminhos. E aí eu queria que a Tâmara trouxesse para a gente que caminhos são esses, né? Que iniciativas que hoje a área de BEA encabeça, né, e direciona dentro da companhia e para fora também, para poder colocar em prática, né, essas diretrizes desses escritórios que vocês mencionaram. Então, vamos lá. Vou começar um pouco listando os projetos que a gente vem trabalhando, né? E como está a evolução, digamos assim, de cada um deles. Legal. Um projeto bem inovador, né? Que só temos na Minerva Foods. A gente chama de Welfare Footprint. Que é isso? É uma pegada de bem-estar animal. Então, veio com a ideia da pegada de carbono. Então, a gente tentou linkar, que deu muito certo, né? Que deu toda a parte do Zero Carbon Impact ali. E, peraí, será que a gente não consegue também olhar para a nossa cadeia e fazer uma pegada de bem-estar animal? Sim, a gente consegue. Então, é algo que estava somente na academia. A gente conseguiu trazer isso de uma forma prática, né, nossa aqui. Então, a gente consegue como? A gente pega todas essas informações que a gente coleta via questionários, via plataforma da nossa cadeia de fornecedores. O foco desse projeto é bovino, tá? Então, a gente pega todo o arcabouço de informações de pecuaristas num range de 1 ano de coletas.
Estamos começando a cruzar com algumas informações também relacionadas à parte de abate. E isso nos gera um banco de dados muito confiável, né? A gente está falando de ano, né? Um ano inteiro de coleta de informação aí, onde a gente consegue ter um direcionamento estratégico. E justamente elencar pecuaristas para trabalho, né, mais íntimo ali, de levar treinamento, de tentar melhorar as boas práticas e dar um escopo global também, como é que a gente está na companhia em relação a esse tema. E onde são as dores, né, que a gente vai ter que trabalhar. Então, esse é um primeiro projeto que eu queria destacar. Outro, a gente vem mostrando também cada vez mais por meio de certificações. Então, a gente tem ali as certificações que a gente mantém, né? Então, por exemplo, a gente tem as certificações de indústria, que a gente consegue justamente provar, né, para habilitações de mercado, clientes novos, em que a gente tem total controle, porque é uma auditoria de terceira parte, não anunciada, em que eles podem vir a qualquer momento, que por causa de toda essa padronização que a gente falou, a gente garante os padrões de bem-estar animal. E não são padrões mínimos, são padrões de excelência, porque são protocolos internacionais. Isso. Então, essa é uma certificação que a gente tem em todas as nossas plantas industriais, inclusive de ovinos também. Então, 100% das nossas plantas, inclusive as novas unidades, são certificadas em bem-estar animal. Então, as 46 plantas da companhia passam por todo esse processo e esse crivo. Que legal, que legal. E temos agora um início também de umas certificações voltadas à fazenda. Porque cada vez mais o consumidor vem falando, tá bom, dentro de casa eu já entendi que vocês estão indo muito bem, que tem um controle. Mas e como que é a vida desse animal para trás? Né? Como que é a vida dele lá na fazenda? Então a gente tem 2 certificações aí. Uma que chama GAP, Global Animal Partnership, que é bem focada no Uruguai. E essa certificação, ela garante justamente um nível alto de bem-estar animal desde a fazenda. E ela passa a integrar esse selo junto quando a gente vai exportar ou levar esse produto. Então, ela leva o selo falando desde a fazenda até o abate. E um outro que é um projeto novo, né, na área, que é justamente um selo que a gente está trabalhando aí para conseguir um lançamento agora em 2025, que é o selo Elfer, que é a mesma coisa. Esse do GAP, ele está só no Uruguai, esse a gente começou no Brasil, que vai certificar desde a fazenda até a garantia para poder sair em formato de embalagem ali mesmo, essa parte. Outro ponto importante também, né, que a gente vem investindo em questão de treinamentos, né? Então, ano passado, foi a primeira vez que a gente fez um treinamento global, né, de indicadores, que foi o curso da PACO, onde todos os especialistas de bem-estar de bovinos estavam todos integrados em Barretos, para a gente realmente, né, sair dali com todo mundo na mesma página. PACO, que também é reconhecida internacionalmente como referência em boas práticas e monitoramento disso, né? Isso mesmo. Ele é um curso onde justamente é o que nos audita, né? Então, como são as regras? Vamos colocar todo mundo com as regras, né? Entender totalmente essas regras. E aí, aconteceu no ano passado. Outros 2 pontos importantes que a gente colocou foi a questão de workshops para cadeias de fornecedores. Então, também pela primeira vez, a gente trouxe ali os nossos fornecedores para São Paulo, reunimos ali, né, até concorrentes, para justamente falar, olha, o que nós queremos daqui para frente, como que as boas práticas que podem ser difundidas não somente na nossa cadeia, mas tem que ser um movimento global, tem que ser um movimento em que envolva tudo isso, né? As outras companhias também, para que todo mundo consiga ali levar um objetivo único. Então, a gente fez um workshop para a cadeia de fornecedores, difundiu isso também para uma cadeia de pescado, né? E que foi um dos primeiros, tem mais difusão aí que a gente vai conseguir em 2025. Então, de uma forma geral, os projetos que a gente vem tratando. Que interessante. E aí, Vinícius, quando a gente põe essa lupa, né, sobre a companhia mesmo, né? Como que a gente está evoluindo em relação a esse mapeamento de BEA na Minerva? Você pode falar um pouco sobre isso pra gente? Lógico. Cara, eu vou pegar um gancho nessa fala que a Tâmara trouxe sobre a importância que a gente tem dado a
a disseminar, deixar claro para aquelas pessoas que estão envolvidas na nossa cadeia de suprimentos quais são as nossas diretrizes, né? Então, assim, nesse momento, agora, ao longo de 2 anos, a gente primeiro avançou para desenvolver uma plataforma clara e objetiva para coletar indicadores de bem-estar animal. Então, esses indicadores, a depender da espécie, da cadeia que a gente estiver trabalhando, né, a gente tem aí quase que 50, 60 indicadores diferentes que, de fato, traz para a gente um mapeio das práticas de como os nossos animais ali na fazenda, na cadeia de fornecimento daquele nosso fornecedor terceiro ali, como que tem sido a qualidade de vida desse animal. Então, hoje a gente pode falar que a gente tem uma plataforma muito objetiva, muito direta, fácil de manusear, tanto para o pecuarista que está ali com o celular, que às vezes, enfim, a gente sabe da vida corrida que é de um pecuarista, de um gerente que tá ali o tempo todo lidando com várias demandas, né? Então, a gente trabalhou isso para tornar o nosso questionário e a nossa plataforma fácil de ser manuseada, né? Então, isso é algo que a gente trabalhou bastante. E uma novidade que a gente está trazendo para esse ano, baseado exatamente nessas informações que a gente está trazendo da nossa cadeia, a gente vai desenvolver uma classificação, uma matriz de risco em bem-estar animal. Isso, então, legal. Como que funciona em termos práticos essa matriz? É basicamente classificar quem está com a gente e quem que não está com a gente. Ou seja, quem que está de acordo, quem que realmente entende que a nossa companhia tem um compromisso sério em garantir boas práticas de bem-estar animal. Então, a gente tem aqui nessa lista de fornecedores, digamos, um grupo de empresas, de pecuaristas e tudo que de fato garante para a gente que esse pessoal tá de fato comprometido, seja em melhorar essas práticas de bem-estar animal e seja em continuar a, de fato, implementando práticas de criação mais alinhadas com ótimos níveis de bem-estar animal. E o grupo daqueles que não, de fato, não estão. E por que isso é tão prático? Então, a gente tem ali, na ponta da cadeia, os nossos setores de compra de matéria-prima, a nossa compra de gado, entre outros setores que precisam ser munidos de informação na hora de tomar uma decisão. Poxa, eu vou comprar matéria-prima, eu vou comprar animal de uma fazenda que claramente não está alinhada com as nossas práticas. Então, esse arcabouço que a gente está fazendo, coletando informações, é isso, é para priorizar aquele fornecedor, aquele pecuarista que de fato está preocupado com o tema. A companhia já deixou claro e deixa claro isso diariamente, que bem-estar animal é um tema que de fato, e isso tem sido mostrado na forma como a nossa companhia tem sido avaliada, a Tâmara vai falar sobre isso. Então, assim, a sociedade tem visto a Minerva Foods como uma empresa, e quando eu falo sociedade, como um todo, investidores, consumidores, tem de fato visto a Minerva Foods como uma empresa que trata o tema com seriedade, né? Isso se reflete nos nossos rankings, tá? Então é isso, a gente evoluiu e quer chegar nesse ponto aí, tá? Esmiuçar essas informações para quem está ali na ponta da cadeia poder tomar decisões e que ajude a gente a continuar subindo e melhorando as nossas práticas de bem-estar animal. Complementando também, né, Vini? A gente conseguiu pouco a pouco. Então, Sim. A gente tem o ano passado, por exemplo, né, ano retrasado, 32% da nossa cadeia era mapeada. O ano passado foi para 50%. Então, a gente está cada vez mais nos desafiando a mapear, né, chegar ali à excelência de 100% de mapeamento. Então, a gente está falando aí, globalmente, de ter 50% da Minerva inteira com dados na mão. Então, só um complemento Sim. aí, mostrando números. E é muito nítido, assim, ouvindo vocês dois falando, né, desse orgulho, né, que se tem, né, de construir essa trajetória, porque realmente não é da noite pro dia, né, a gente está falando no que se converte em números, mas você pensa lá, né, no
pecuarista que está lá no interior da Colômbia tentando entender o que ele tem que fazer e por que ele tem que fazer isso. Mas eu acho que ao mesmo tempo que a gente percebe esse orgulho, que é interno, isso também faz com que a gente seja reconhecido externamente, internacionalmente, né? E aí eu queria entender um pouquinho disso também, Tamara. Como que a gente avançou em relação a isso, tipo, nesse reconhecimento internacional, para que esse trabalho que transborda, né, o discurso de vocês, né, muito nítido, mas como que isso é enxergado por quem monitora isso internacionalmente? Eu vou dar 2 exemplos. A gente tem 2 rankings, né? Rankings e ratings que a gente chama. Que um é chamado Coller FAIR, que ele não somente avalia bem-estar animal, mas ele avalia uma cadeia de sustentabilidade como um todo. E dentre um dos critérios que tem ali dentro é bem-estar. Pelo primeiro ano, né, a gente está classificado como a melhor prática de bem-estar animal, com 98% de conformidade com isso. Que legal. Isso foi tão nítido que saiu até reportagens ali falando, né, da Minerva, falando de outras companhias. E eles falam de uma forma geral e colocam um destaque da companhia são as práticas de bem-estar animal. Justamente por isso, a gente está, entre todos os critérios ali, numa posição muito clara de liderança. Né? Então, a gente vem melhorando isso. Então, se pensar em 2022, a gente era ali, né, médio risco, depois a gente foi para um baixo risco e agora a gente é melhor prática. Então, como isso vem evoluindo e o mercado vem trabalhando. Não somente bem-estar, mas tem outras questões relacionadas, que a gente melhorou muito a nossa pontuação. Antibióticos é um deles, que foi mais de 29% de aumento nessa nota. E também a parte de proteínas alternativas com 10%. Então, o Coller FAIR, ele vem mostrando a evolução de toda essa construção da área e materializando isso para investidores. Então, hoje, a gente vem falar com investidores, eles mostram e olham a nossa classificação. E isso, né, tá muito claro ali para cada uma dessas etapas que bem-estar animal tem um destaque. E um outro ranking, né, que é muito importante para a área, a gente chama de BB4. Ele tem uma avaliação que vai de 1 a 6, um nível. Sendo 1 o melhor, 6 o pior. A gente também vem trabalhando, né, ano a ano com isso e também é com muito orgulho que a gente anuncia que a gente subiu esse nível. Né? Então, a gente está hoje no nível 3 ali do BB4, que sendo que nenhuma companhia ainda está no nível 1. Então, a gente está falando que isso realmente está sendo muito bem consolidado. E esse é um ranking exclusivo em bem-estar. Então, e também é algo que vai estar sendo divulgado como uma forma de comparação entre empresas e justamente em formato de que o consumidor ou o cliente, né, vai ter um poder decisório olhando esse tipo de ranking. Então, são os dois que a gente leva muito a sério e olha muito essas questões de gap para trabalho, como que a gente pode ter nessas informações aplicadas. E aí está o resultado que a gente está colhendo esses frutos. Realmente, é de se dar muito orgulho. Você quer complementar com alguma informação, Vinícius? Não, é só um tema, acho que assim, é algo que alegra muito, porque a gente vê que todo o esforço, a Tamara falou no início aqui do nosso bate-papo, de como isso tudo começou, né? E a gente vê esse ano se materializando em de fato, uma comprovação de que a Minerva tem dado muita importância ao tema, né? Bem-estar animal. A Tamara falou sobre antibióticos, né? Eu só queria pegar um gancho aqui de fato, a gente ter alcançado isso, a importância que a gente tem dado para monitorar como que esses antimicrobianos têm sido utilizados na nossa cadeia de produção, né? O que mostra exatamente uma integração e uma relação muito próxima com o que vem ali, o que a gente chama do conceito hoje de saúde única, né? Que o pessoal que não é da área de bem-estar animal conhece mais. Então, basicamente, para as pessoas entenderem o porquê que a gente tem dado essa preocupação, é simples. Se a gente imaginar que se a gente melhora a qualidade de vida do animal no campo, a imunocompetência dele vai estar muito melhor, a probabilidade desse animal adoecer é muito menor. Então, a necessidade que ele vai ter de usar um antibiótico, que muitas vezes é crítico também
para a saúde humana e que pode levar, às vezes, quando a gente usa isso de forma inadequada, principalmente quando a gente usa antibiótico de forma profilática, né, como medida preventiva, pode levar o termo aí que todo mundo tem falado, resistência antimicrobiana. Mas, de fato, é algo muito sério. E a gente quer usar o bem-estar animal para diminuir a probabilidade dessa disseminação de resistência antimicrobiana. Então, esse resultado que a Tâmara trouxe do Colefé também é algo assim que, nossa, quando a Tâmara trouxe esse resultado para o nosso time ali, foi algo que nos alegrou muito, porque a gente, ao longo desses anos, né, a gente trabalhou muito em, cara, como é que a gente vai coletar essas informações sobre como tem sido utilizado? E a ideia não é basicamente só dizer, não, antibiótico é importante, é exatamente por isso que a gente não quer que haja essa disseminação da resistência antimicrobiana. Um animal que está enfermo, um animal que está doente, em algum momento ele vai precisar de um antibiótico. Né? Então a gente quer que isso seja efetivo, né? Que a cadeia possa entender isso. A preocupação é exatamente não dar munição para que haja resistência antimicrobiana. Então, assim, é algo que eu queria complementar, eu acho que encaixa bem com o que a Tâmara trouxe no resultado no Coller. Foi muito, muito interessante e eu acho que é o que vocês mencionaram, né? Acho que é poder materializar, né, esses índices e transmitir isso, esse orgulho, né, extrapolar e ser reconhecido por quem entende fora da companhia, né? Isso é algo que realmente enche dá um quentinho no coração da gente, né? E eu queria agradecer vocês dois por terem vindo e aceito o nosso convite. E assim, passou voando, né? Foi um assunto muito legal. A gente espera que vocês aí em casa tenham gostado e que pesquisem mais sobre o tema, né? As medidas que a Minerva, em toda a sua cadeia produtiva, toma para poder garantir que o produto ele chegue a você, consumidor, com toda a preocupação que a gente tem no nosso dia a dia, desde lá do início da cadeia. E para entender um pouco mais sobre a companhia, sobre os nossos negócios, não deixe de acessar o nosso site e as nossas redes sociais, que sempre estão falando sobre projetos incríveis que a Minerva desenvolve. A gente se vê na próxima edição. Até lá!